quem não me conhece, eu sou Andréia Pereira, uma das sócias da O Investimentos, responsável pela parte de comunicação e marketing. E dando prosseguimento aqui ao nosso call com o gestor, que já vai para mais de 80 lives, a gente está recebendo a equipe da Brasil Capital. A gente está recebendo o André Ribeiro, que é sócio e gestor da Brasil Capital perante a CVM, e a Juliana Clarney, que é responsável pela relação com investidores. Vou passar a palavra para o Henrique, que vai fazer uma breve introdução, e a gente vai começar aqui nosso bate-papo para tentar ver como é que a gente consegue trabalhar no mercado de renda variável com esse cenário desafiador, né, que a gente estava falando aqui no começo. Boa noite a todos, especialmente aos investidores, aos assessores e aos nossos convidados. São parceiros de longa data, o André Ribeiro, um dos principais gestores aqui do mercado local de equities, a Juliana, e a gente vai aqui ter um bate-papo bem bacana aí nos próximos 55, uma hora de tempo. Eu queria que o André e a Juliana fizessem uma breve apresentação da Casa da Brasil Capital, seus principais números, algum diferencial para a gente fazer em seguida o nosso aprofundamento das teses e racionais. Por gentileza, Juliana, por favor, André. Fazer uma breve apresentação da Brasil Capital. Primeiro, obrigada, Henrique, obrigada, Andréia. Prazer poder estar conversando com vocês todos. Boa noite. Obrigada pelo tempo de vocês, uma quarta-feira à noite. Brasil Capital, uma casa focada em renda variável no Brasil. A gente começou a companhia em 2008. A gente faz gestão de algo como 10 bilhões de reais. A gente é uma casa monoestratégia, ou seja, todo recurso que a gente faz gestão é investido exatamente no mesmo perfil, no mesmo tipo de portfólio. A gente começou fazendo gestão para famílias, depois a gente passou famílias brasileiras, famílias estrangeiras, fundos de pensão, clientes institucionais, bancos e clientes de alta renda, e a gente passou a gerir também dinheiro de clientes, pessoas físicas, num futuro um pouco mais recente, com o advento e a democratização das plataformas, o que muito nos agrada, porque é exatamente o mesmo tipo de investimento, com as mesmas taxas, com os mesmos prazos, e isso é muito bacana. Né? Nós somos um time de 21 pessoas, ficamos em São Paulo, temos um escritório, uma filial menorzinha em Nova York, que a gente montou há 4 anos atrás, para desenvolver e aprofundar a parte de pesquisa em tecnologia, que é super relevante, o André vai se aprofundar nisso. Trabalhamos juntos já há muitos anos, eu e o André, especificamente, a gente está junto desde 2004, a gente trabalhou junto na Fama. A gente tem um time que trabalha como um colegiado, uma casa que trabalha como um comitê, né, uma decisão de investimento em time. Então, é um time de investimento de 13 pessoas, áreas dedicadas. A gente é uma casa muito focada, a gente acredita muito em foco, né, e especialização. E a gente está aqui aberto a perguntas, não vou me estender muito nessa parte. E agradeço a vocês o convite, e o palco é de vocês e do André para as perguntas, e se eu puder depois entrar em produto. Só uma última observação: a gente tanto faz gestão dos fundos para as carteiras normais, como também dos fundos de previdência. E os fundos de previdência e do investimento, eles são exatamente simétricos no final. Então, no final do dia, vocês têm as duas opções disponíveis pela O Investimentos, e fiquem super à vontade no final ou no meio, como vocês fazem, para as perguntas. Um abraço e sigo aqui com vocês. Obrigada, Juliana. Por gentileza. Bom, boa noite a todos. É sempre um prazer falar com vocês, Henrique e Andréia, enfim, os assessores e clientes da O Investimentos. Só adicionando ao que a Juliana disse, a companhia Brasil Capital tem esse ano completa 13 anos, e foram 13 anos muito difíceis do ponto de vista macroeconômico para o país. A gente passou por uma década perdida, mas, quer dizer, com essa equipe dedicada, focada em análise de empresas brasileiras listadas em bolsa, olhando para os fundamentos de longo prazo das companhias, a gente foi capaz de gerar um retorno anualizado
ao longo desses 13 anos de 25,7% ao ano versus 8,8% ao ano do Ibovespa. Então, quer dizer, apesar, enfim, do cenário macroeconômico, de todos os ruídos, de ter passado pela crise americana da Lehman Brothers, de ter passado, enfim, pela desvalorização do real em 2012, 2013, que foi muito relevante, e da grande expansão fiscal que, de fato, contribuiu para a grande deterioração das nossas finanças públicas ao longo do governo Dilma. Impeachment, Covid, enfim, estamos todos aqui, a equipe trabalha em conjunto já há muitos anos, então é super importante ressaltar isso, quer dizer, esse histórico ele foi formado por uma equipe que trabalha em conjunto há muitos anos, o que é muito diferente de uma casa que recém nasceu, ou ainda de determinados gestores que passam por muitas mudanças de equipe. E a gente dá muito valor para contratar, treinar e reter via partnership, via sociedade, os melhores talentos possíveis do mercado. E é por isso que a gente incentiva muito as universidades brasileiras, a gente está muito próximo da Poli, da FEA, do INSPER, da GV, dando apoio, trazendo ou levando educação financeira para as pessoas mais jovens, que cada vez também mais ditam os rumos das tendências de consumo daqui em diante. Eu acho que a gente vai passar também por tecnologia e que é um assunto bastante relevante, para o qual a gente se dedicou muito ao longo dos últimos 4 anos com esse escritório em Nova York. E também é importante ressaltar que, de fato, os nossos recursos, ou os recursos que a gente gere para vocês, investidores, para as nossas famílias, para fundos de pensão, para private banks e também para investidores estrangeiros, quer dizer, fundos de universidade, family offices estrangeiros e de continentes variados e fundos de pensão globais, esse portfólio é exatamente o mesmo. E a gente acredita que isso tem muita força porque, de fato, toda a equipe rema para o mesmo norte e querendo o melhor para a cota dos fundos, quer dizer, investindo nas melhores companhias que têm vantagens estruturais, competitivas ao longo dos anos, que são dominantes em seus mercados, associados a empreendedores de altíssimo nível, sócios que a gente escolhe nas empresas em que a gente investe, que vão ser capazes de dirigir as empresas nesse ambiente super hostil que, de fato, é o Brasil. E, no fim das contas, a gente também busca capturar valor nesses ativos, olhando muito para uma diferença entre o que o mercado está pagando por esses ativos, que é o preço pelo qual você pode comprar esses ativos diariamente em bolsa, versus o valor intrínseco do negócio, quer dizer, o valor que a gente enxerga para os negócios em que a gente investe ao longo dos anos. Então, é na captura dessa diferença que a gente está atrás e é de onde a gente tira a geração de resultado dos nossos fundos. Importante dizer que é um portfólio simples, entre 15 a 20 companhias, de fato, são líderes nos seus setores, via de regra, companhias com times de gestão, capacidade de inovação, adaptabilidade, muito importantes, e lideranças com muita energia, e é isso que, no fim das contas, a gente busca nas nossas empresas, pessoas capazes de se transformar e adaptar a companhia às adversidades do
do futuro. Então, são exemplos de companhias que estão no nosso portfólio, que é um portfólio bastante focado no longo prazo, e algumas dessas companhias estão já 5, 7, 8, 10 anos no nosso portfólio, mas são exemplos de companhias que estão no nosso portfólio. O Grupo Cosan, que tem o controle da Rumo, que é a maior ferrovia do país, da Comgás, que é a maior distribuidora de gás natural do país, e da Raízen, que detém a distribuição de combustíveis via postos Shell, e também possivelmente a maior empresa de energias renováveis do mundo, depois da aquisição da Biosev. Ou ainda Mercado Livre, que é uma companhia que todos vocês conhecem, e quem não conhecia foi obrigado a conhecer nos últimos 12 meses, e eu tenho muita convicção de que a maior parte das pessoas que usou os serviços do Mercado Livre acaba, no fim das contas, satisfeito. Enfim, é uma plataforma, um marketplace que liga compradores a vendedores, ao mesmo tempo em que tem soluções de pagamento, soluções logísticas, e não só no Brasil, mas na América Latina toda, que tem um mercado endereçável de 650 milhões de pessoas. Ou ainda a Suzano, empresa de celulose, maior produtora de hardwood, que é um tipo específico de celulose no mundo, ou ainda a Unidas, que acabou de se juntar, ou se juntará possivelmente com a Localiza, se o CAD aprovar, a Pivida e Intermédica, que também passam por um processo de fusão, Natura, B3, enfim, só para dar alguns exemplos de que, de fato, a gente investe em empresas dominantes, líderes nos seus setores, com empreendedores de alto nível, com uma história longa, e é assim que a gente formou o resultado do fundo ao longo desses 12 ou 13 anos de história, e sempre administrando o mesmo portfólio para todo e qualquer tipo de investidor. Perfeito, André. Obrigada por essa introdução. Vamos começar a contextualizar aqui o nosso cenário. A gente sempre começa as nossas lives falando um pouco lá de fora e trazendo para o Brasil, né? A gente está vivendo ainda, né, essa crise de Covid, crise humanitária, biomédica, uma crise sem precedentes, né, no mercado, pelo menos na nossa geração. Os governos têm dado elevados pacotes econômicos, políticas fiscais expansionistas, liquidez rolando solta. Nos Estados Unidos, a gente tem um novo presidente, né? Como é que vocês estão vendo essa questão desse novo governo Biden e a sustentabilidade de tudo que foi feito nesse último ano, né, em 2020 e agora para 2021 com o novo presidente? É uma ótima pergunta. De fato, a gente passa por uma expansão fiscal e monetária sem precedentes e com todas as sinalizações que vai ser duradoura, né? Quer dizer, especialmente o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, sinaliza que as taxas de juros vão continuar baixas pelo menos até 2023 ou 2024, até que o mundo se normalize. A expansão fiscal e monetária da Europa também muito relevante, assim como Japão e China. E no Brasil acabou não sendo diferente. O Brasil, entre os mercados emergentes, foi o que mais, de fato, gastou em programas de ajuda aos mais fragilizados e também implementou uma expansão monetária relevante, com uma queda de taxa de juros bastante forte, sem precedentes para o país, e isso tem pontos positivos e pontos negativos. E esse ambiente de muita liquidez e muita expansão monetária global, o dinheiro acaba perdendo seu valor, e a busca por ativos reais, como ações, imóveis, terras,
pelo mundo todo acaba sendo impulsionada. Isso já vinha acontecendo antes do novo presidente dos Estados Unidos assumir e, de certo modo, foi acelerado depois que ele assumiu, com programas fiscais bastante relevantes, de fato focando nos mais fragilizados e focando em infraestrutura, em desenvolvimento de infraestrutura nos Estados Unidos. Então, de certo modo, um cenário bastante propício à tomada de risco e a investimentos. E no Brasil não é diferente, felizmente. Hoje, o investidor antes, quer dizer, no passado, só os investidores de altíssima renda tinham acesso a produtos diversos e nem os de altíssima renda tinham. E hoje, via XP, por exemplo, os investidores têm acesso a qualquer tipo de produto, seja ação no Brasil, seja ação ou índices na China, nos Estados Unidos, na Europa, passando por Bitcoin, fundos de private equity, fundos de crédito. Então, de fato, é uma possibilidade de sofisticação do investidor e de, vamos dizer, aumento da migração de renda fixa para produtos de maior risco e mais sofisticados, pelo qual o mundo está passando, especialmente, mas o Brasil em particular, por conta da queda de juros de 15% ao ano, ou 13% ao ano, enfim, no período Dilma e entre 2005 e 2010, e agora juros que não vai ser de 2% ou 2,75%, mas possivelmente também não vai voltar para 2 dígitos. Então, o Brasil ele acaba se beneficiando de toda essa expansão global. É importante dizer que as projeções indicam que, eventualmente, China pode crescer, o PIB da China pode crescer 10% esse ano, dos Estados Unidos, revisões indicando 8% de crescimento do PIB nesse ano, e o Brasil com 3% de crescimento do PIB esse ano e com uma inflação bastante relevante por conta da alta dos preços das commodities e da desvalorização do real em relação ao dólar. E as commodities são cotadas em dólar, então, naturalmente, a nossa inflação aqui acaba sendo bastante pressionada. Mas o fato é que o Brasil foi dos emergentes talvez o que mais tenha gasto com os programas aos mais fragilizados, e isso, num primeiro momento, tem seus benefícios, mas, ao mesmo tempo, tem pontos negativos que faz com que o Brasil seja, entre os emergentes, o país com maior dívida bruta em relação ao PIB, e que tenha que, ao mesmo tempo, aumentar juros mais rapidamente ou mais agressivamente do que outros emergentes comparáveis, e especialmente em relação ao mundo desenvolvido. Então, a gente tem fatores positivos e fatores negativos para colocar na balança, quer dizer, o crescimento do mundo é um fator muito positivo. Em algum momento, as contas ou a conta vai ter que ser paga de alguma maneira, e a verdade é que ninguém sabe como, talvez seja, de fato, com o dinheiro perdendo seu valor e os ativos reais se valorizando, mas talvez a gente nunca tenha passado por expansão tão rigorosa no mundo, tão forte ao mesmo tempo, no momento em que a tecnologia também avança a uma velocidade nunca vista. Então, uma série de fatores que a gente tem que colocar na balança, e a gente, no Brasil, tem as dificuldades fiscais, tem um ciclo de aumento de juros pela frente, e tem toda a turbulência política também, e eleições no fim do ano que vem, e a gente tem que se adaptar a esse cenário desafiador, que parece ser, no fim das contas, muito construtivo para a tomada de risco fora do Brasil, mas também dentro do Brasil. É assim que a gente pensa. Boa, boa. André, deixa eu introduzir aqui mais um pouquinho de componente americano especialmente, mas não só americano,
o novo governo Biden ele traz uma oxigenação para a economia, saúde, entre outras coisas, infraestrutura, como você citou, e também a temática ESG. Como é que vocês veem essa temática, de fato, construindo valor, agregando valor a empresas e portfólios? E quais são os diferenciais de peso e relevância nos países desenvolvidos e nos emergentes como o Brasil? O que vocês têm a dizer de ESG, basicamente, com algum grau de visão global e Brasil? É uma ótima pergunta. Em primeiro lugar, pelo fato de ter escritório nos Estados Unidos e ter clientes estrangeiros e alguns europeus, a gente viu essa tendência ou essa exigência vir primeiro dos investidores europeus, tá? Então, é uma agenda que ficou mais presente, talvez pela natureza do governo ou dos governos europeus, de fato, um foco bastante relevante dos investidores institucionais no tema ESG ou ASG, e depois esse foco a gente viu ganhar relevância nos Estados Unidos e, enfim, chegou ao Brasil. Na Brasil Capital, especificamente, pelo nosso DNA, está muito ligado à proximidade aos empreendedores das empresas em que a gente investe. A gente sempre participou muito ativamente do tema governança. Eu diria que desde a fundação da Brasil Capital e desde o início dos anos 2000, em outros lugares em que nós trabalhamos e dos quais fomos sócios, tá? Então, em primeiro lugar, já são 2 décadas tentando investir nas empresas com os melhores empreendedores, e por melhor empreendedor, ser melhor empreendedor não passa só por entregar os melhores resultados operacionais possíveis, mas trata também de cuidar dos stakeholders ou da cadeia de relacionamento das empresas da melhor maneira possível. Isso vale para investidores, isso vale para clientes, isso vale para funcionários, isso vale para fornecedores. Então, já são 2 décadas olhando com cuidado para empresas que têm as melhores práticas, por a gente acreditar que essas companhias são capazes de, no longo prazo, entregar, de fato, retornos mais sustentáveis. Ao longo da última década, e especificamente ao longo dos últimos 5 anos, os temas de meio ambiente e, digamos, sociais vieram mais à tona, com o aumento, vamos dizer, da desigualdade corporativa e, de fato, da desigualdade de oportunidades entre as pessoas na sociedade. Então, junto com o tema de meio ambiente. E a gente se aprofundou ao longo desses últimos anos no assunto. A Brasil Capital é uma companhia que é afiliada ao PRI das Nações Unidas, além disso também ao CDP, que é o Disclosure Inside Action, super relevante fora do Brasil, e localmente a gente também aderiu ao Código de Stewardship da AMEC. Então, claro que tem uma parte que de fato diz respeito a se adequar a princípios de instituições renomadas como as Nações Unidas, o que elas demandam dos investidores e dos países, mas tem muito a ver com a cultura e com o DNA das pessoas que estão dentro da Brasil Capital e que foram formadas olhando para as companhias de modo sustentável a longo prazo. Quer dizer, como nós somos investidores com foco de médio e longo prazo, a gente não está muito preocupado com o resultado da companhia nos próximos 3 meses ou 6 meses, e sim ao longo dos próximos 5 anos, 10 anos ou ainda décadas. E para isso é super importante ter um olhar muito cuidadoso com a parte de governança
e socioambiental também, acreditando que isso gera, de fato, sustentabilidade de resultados. Quanto mais as empresas e os países forem capazes de olhar para as melhores práticas de governança e socioambientais, mais valor eles terão para os investidores no longo prazo. Então, como eu disse, essa demanda veio primeiro da Europa, muito fortemente, depois dos Estados Unidos, e agora chegou ao Brasil. E eu tenho muita convicção, depois dessas 2 décadas olhando para o assunto, que, de fato, as companhias que se dediquem, de fato, de corpo e alma, mas que tenham um DNA voltado para as melhores práticas de governança e socioambientais, vão ser capazes de gerar resultados mais sustentáveis no longo prazo, e nós, como investidores, buscamos esse tipo de companhias. Então, isso está muito dentro do nosso processo de investimento. A gente tem um checklist, um ponto específico dedicado a ESG, e claro que também a gente tem as nossas iniciativas próprias de ajuda à sociedade, de retribuição à sociedade. Isso também é bastante relevante. Então, além do apoio às universidades que eu citei, tem os apoios, de fato, financeiros, e mais recentemente a gente firmou uma parceria com o Movimento Bem Maior, que foi fundado pelo seu Eli Horn, da Cirela, junto com o Rubens Menin, da MRV, do banco, que não é mais só chamado de banco, mas o Inter, e também com o Eugênio Matar, da Localiza, e a gente vai dedicar uma determinada parcela dos lucros da Brasil Capital para um movimento bem maior, que tem iniciativa em diversos setores, de fato focando muito em igualdade de oportunidades. Isso é muito relevante, é o modo da gente retribuir para a sociedade, e é o modo que a gente encontra nesse ambiente tão dispare entre as pessoas pelo qual a gente está passando, e sempre passou, mas foi acelerado com a Covid. A gente tem convicção que isso volta para nós mesmos a longo prazo. Isso volta como benefícios sustentáveis de longo prazo. Então, basicamente dessa forma que a gente vê o assunto, de uma maneira muito, muito objetiva, porque de fato está no nosso sangue, está no nosso DNA acreditar nas companhias que a longo prazo têm essas práticas, e não é à toa que os nossos maiores investimentos estão em Cosan, e aí eu vou dar um exemplo. A Cosan, no ano passado, ela economizou 5,5 milhões de toneladas de carbono entre todas as empresas do grupo. Desde a fundação, a Tesla economizou menos de 4 milhões de toneladas. Quer dizer, a Tesla, que é vista como uma empresa absolutamente limpa quando se fala de meio ambiente, economizou desde a sua fundação, ou capturou da atmosfera menos CO2 do que a Cosan captura em um ano. A Suzano, a mesma coisa, quer dizer, são algo em torno de 40 a 50 milhões de toneladas de CO2 capturado em 10 anos. Ao mesmo tempo, quando a gente olha para uma Petrobras, ela tem um passivo futuro que a gente não sabe mensurar, porque ela emite muito CO2 e ao longo dos anos ela vai ter que se adequar. Então, a gente olha de uma maneira, claro que macro, para o que está acontecendo no mundo, e essa é uma tendência que para a gente não volta atrás, assim como o desenvolvimento da tecnologia e o investimento e o entendimento das empresas de tecnologia, e isso se reflete nos nossos principais investimentos, passando do macro para o micro específico de cada uma das empresas, entendendo
pontualmente as equipes, o relacionamento com os fornecedores, com os clientes, enfim, com toda a cadeia com quem as empresas se relacionam ao longo dos anos e com as melhores práticas mais sustentáveis e estruturalmente mais amigáveis. Boa. E parabéns pela atitude aí de colaborar com esse movimento, a gente está atento e realmente faz muito sentido esse tipo de apoio, então parabéns. Deixa eu juntar aqui uma pergunta de um cliente nosso, o senhor José Carlos, com uma que eu já ia fazer previamente, deixa eu misturar aqui um pouquinho e botar uma pimenta de política na história, né? Recentemente, o nosso executivo, governo, fez uma interferência muito forte em 3 grandes empresas estatais de economias mistas, né? A Petrobras, o Banco do Brasil e a Eletrobras, que perderam grande valor de mercado, de curto prazo, pelo menos. Você já citou aqui a Petrobras anteriormente. E para juntar essa questão, como é que vocês da Brasil Capital acompanham, monitoram e entendem o segmento de óleo e gás, especialmente a BR Distribuidora? Por favor, André. Claro, vamos lá. De fato, no fim das contas, o governo, o executivo, o novo presidente assumiu e com ele veio uma proposta de uma agenda liberal e de amplos poderes ao Paulo Guedes, que, enfim, certamente foi muito crucial na montagem dos ministérios relativos a Minas e Energia, ou da economia mais ligada ao Banco do Brasil. Então, ele veio com uma proposta e com gente muito séria, fazendo parte não só dos ministérios, mas também das agências desses setores, e especificamente de Petrobras, Banco do Brasil e Eletrobras, tanto dos seus respectivos conselhos quanto dos seus respectivos presidentes. E isso, para nós, foi uma sinalização lá atrás muito construtiva. Afinal, governança passa por isso, passa pelas empresas terem um presidente com olhar para isso, um conselho acima do presidente, uma agência que regula o setor e um ministério que está sobre todos esses entes, né? E, ao mesmo tempo, como vocês bem pontuaram, acho que desde a Covid, e é nas crises que a gente vê a fragilidade dos governos, dos países, de empresas, de famílias, essa que é a realidade. Normalmente é durante as crises que grandes rupturas são causadas, e o Covid, como talvez a maior crise possível e imaginável da nossa geração no Brasil, de fato chacoalhou a estrutura do governo e que foi se desmantelando. Então, a gente, de fato, perdeu gente muito boa. O presidente Bolsonaro, ele sinalizou há alguns meses que queria mudar o presidente do Banco do Brasil, porque o presidente do Banco do Brasil queria fechar um determinado número de agências. Depois, o Wilson Ferreira, que fez um belíssimo trabalho na Eletrobras, vendendo a parte de distribuição da Eletrobras e desalavancando a companhia, e ele finalmente queria a privatização da Eletrobras, e me parece que esse foi o motivo da saída dele, da Eletrobras, por não vislumbrar uma potencial privatização. Quer dizer, também foi uma sinalização bastante negativa na nossa visão. E, para coroar a inabilidade e a capacidade de escorregar na própria banana que ele joga ao chão, Bolsonaro, ao invés de esperar o fim do mandato do Castelo Branco, que acabou de acabar no fim de março, e simplesmente agradecer pelos serviços prestados e nomear um outro presidente,
ele fez o ruído, ou ele causou o ruído que ele causou há 1 mês e meio, e aí depois o presidente do Banco do Brasil e o presidente do Conselho saíram. Na Petrobras, a boa parte da diretoria de altíssimo nível saiu, o Conselho foi remontado, enfim, aquela governança do início do governo Bolsonaro se desmantelou. E para dificultar ainda mais a situação, a gente tem com o nosso STF a possibilidade de, no fim do ano que vem, ter eleições com Bolsonaro e Lula. E isso traz ainda mais dificuldade da gente visualizar o que pode ser o futuro das empresas estatais no Brasil. Portanto, apesar dessas companhias estarem muito baratas e poderem se valorizar fortemente, quer dizer, existe de fato uma diferença entre o valor, se bem administradas, seguindo padrões de governança, um potencial valor enorme a ser capturado ao longo dos anos versus o valor de mercado que a gente enxerga, a governança joga essa possibilidade de captura de valor para um universo quase não investível para Brasil Capital. No caso da BR Distribuidora, é muito curioso, porque o Wilson Ferreira saiu da Eletrobras, possivelmente desapontado com a não potencial privatização da empresa, e foi para a BR Distribuidora, que já teve uma parcela, enfim, controlada pela Petrobras, mas da onde a Petrobras já desinvestiu um pedaço relevante, mas ainda é a maior acionista. E nesse rearranjo político todo, o que aconteceu depois do grande barulho causado pela interferência nos preços de combustível no país, ou na potencial interferência nos preços de combustível no país, e demissão do Castelo Branco, presidente da Petrobras, no dia seguinte, o Bolsonaro andou até o Congresso e foi entregar o plano de capitalização / privatização da Eletrobras, da onde o Wilson Ferreira tinha saído 1 mês antes, justamente por estar desapontado, porque a privatização não aconteceria. E ele assumiu a BR Distribuidora, que é controlada por um presidente que acabou de ser apontado pelo Bolsonaro. Enfim, é uma dificuldade muito grande. Dentro desse contexto, a gente vê, de fato, o desinvestimento da Petrobras na BR Distribuidora como inevitável, tá? Só tendo uma distribuição e uma parte de refino privados é que o governo vai parar de ter esse problema toda vez que o preço dos combustíveis sobe. Na verdade, quem dá o preço dos combustíveis deve ser a concorrência. O monopólio do refino ou a grande concentração em distribuição que a Petrobras tem só atrapalham a agenda do governo. Então, a gente olha para o ativo BR Distribuidora com Wilson Ferreira como presidente e um conselho de altíssimo nível e, de fato, começa a ver finalmente a empresa gerar resultados trimestre após trimestre. Acho que houve uma dificuldade importante da BR Distribuidora em entregar resultados. Ano passado, claro, teve a Covid, não que a gente tenha passado por ela, mas os preços de petróleo caíram abruptamente, depois subiram. A BR Distribuidora e todas as distribuidoras de combustíveis, aí eu falo Ipiranga, que é controlado pela Ultra, ou ainda a Shell, que é controlado pela Raízen, que é controlada pela Cosan, tiveram dificuldades no ano passado, e a BR Distribuidora finalmente esse ano consegue gerar resultados melhores, e a gente vê com muito bons olhos o segmento, e a gente não acha que a agenda de desinvestimento da Petrobras vai ficar de lado, muito pelo contrário, ela vai continuar acontecendo, e isso passa pela BR Distribuidora, e com a saída da Petrobras, vamos dizer, do controle, a gente espera uma empresa ainda mais profissional, e isso seria potencializado
pelo também desinvestimento da Petrobras na parte de refinarias, para finalmente o mercado estar livre para trabalhar de acordo com oferta-demanda, concorrência, etc. Então, a gente vê o investimento em distribuição de combustível com bons olhos. Essas empresas, ao mesmo tempo, elas têm que ter um olhar muito grande para a parte de ESG, porque elas acabam emitindo CO2. No caso da Cosan, ela emite CO2 via a distribuição de combustível, mas, ao mesmo tempo, ela captura CO2 na parte de energia renovável e na Rumo, o transporte ferroviário, que emite muito menos do que o transporte via caminhões. Mas é super importante que essas empresas tenham um olhar para isso e também para a mudança de matriz de energia. Quer dizer, o Brasil ainda está anos atrás da adoção de carros elétricos em massa, mas essas companhias de distribuição elas vão ter que se transformar de fato ao longo dos próximos anos, apesar de entender que, de fato, a gente vai ter um estoque de carros que ainda dependem de combustível fóssil muito relevante por várias e várias décadas no Brasil. Mas a gente olha a trilha operacional da BR Distribuidora muito positivamente. O conselho é de alto nível, tem um presidente de alto nível, porém, ela ainda é, entre aspas, controlada por uma empresa estatal. Então, a gente acha que, com o desinvestimento da Petrobras na BR Distribuidora, pode sair o overhang, quer dizer, que é o peso na ação, né? Quer dizer, a BR Distribuidora acaba não saindo do lugar, né? E sobe, desce, mas não sai consistentemente do lugar. Eu acho que isso pode acontecer depois que a Petrobras desinvestir integralmente da companhia. Perfeito. Queria aproveitar e te pedir para falar sobre mais dois setores. O de tecnologia, que se beneficiou um pouco com esse momento que a gente está vivendo, e, na contramão, o varejo, que se complicou, né, com o momento que a gente está vivendo. Queria que você falasse desses dois setores. Você até foi tímida ao dizer que a tecnologia se beneficiou um pouco, né? Na verdade, acho que as empresas mais digitalizadas se beneficiaram enormemente e as empresas com uma conectividade com o consumidor final, que olham de fato para onde as tendências de consumo estarão associadas às tendências de tecnologia ao mesmo tempo, com um foco muito centrado no consumidor e na experiência do consumidor, elas ganharam, em alguns casos, 5 anos, em alguns casos, 10 anos, em alguns casos, 20 anos em relação ao varejo tradicional de lojas físicas, né? E aí, como varejo, eu não estou me referindo especificamente, por exemplo, a lojas de roupas, mas a gente pode olhar para, por exemplo, estudo, no fim das contas, é vendido para pessoas físicas, para a população de diversos níveis. As universidades também, de certo modo, acabam entrando na linha de varejo, quer dizer, elas têm um produto para ser vendido para o consumidor final. Isso vale também para bancos. Então, quer dizer, a gente olha para diversos setores e vê os impactos da tecnologia e, de fato, eles aceleraram uma coisa que também é muito relevante, que é a desigualdade corporativa. As empresas que têm acesso a capital, que são as abertas em bolsa, e, de fato, todas as empresas estão muito capitalizadas hoje e que vêm investindo em tecnologia já há muitos anos, elas ganharam muitos anos em termos de market share e mesmo de valor de mercado em relação aos seus pares menores, né? Empresas de varejo pequenas que não têm tanto acesso à tecnologia ou não têm tanto acesso a liquidez, a financiamentos de longo prazo, de fato acabaram ficando para trás e no fim das contas acaba sendo a lei do mais forte, do que entrega os melhores resultados, produtos de maneira sustentável para os consumidores. Então,
A gente já estuda a tecnologia com bastante cuidado há 4 anos, desde que a gente montou nosso escritório em Nova York, justamente para olhar para o que estava acontecendo lá e tentar capturar nas empresas brasileiras. Quer dizer, o que acontece lá hoje possivelmente vai acontecer aqui alguns anos depois. Então, foi com esse intuito que a gente montou o escritório em Nova York. Além disso, a gente montou o Brasil Capital Labs, BC Labs, que é uma equipe que tem hoje 2 engenheiros, um ambiental, outro eletrônico, que produzem dados sobre diversos setores. Isso impacta absurdamente o conhecimento que a gente tem das nossas empresas. Então, hoje a gente consegue monitorar quanto tempo a Magazine Luiza demora para fazer uma entrega numa determinada cidade do Ceará, por exemplo, ou quanto tempo ela demora para entregar um determinado item no interior de São Paulo. Isso vale para o Mercado Livre, isso vale para a Via Varejo. Ao mesmo tempo, a gente sabe dos preços de frete em diversas cidades do país. Isso é relevante para a gente também no caso da Rumo, posição, o investimento que a gente tem, que ela concorre com caminhoneiros ao trazer os grãos do Centro-Oeste até o Porto de Santos. Quer dizer, isso é monitorado quase que online pelo BC Labs. Então, isso se estende para preço de carros usados, preço de carros novos, enfim, preços de planos de saúde em lugares diversos, preços de universidades à distância ou presenciais, enfim. Com esse monitoramento, a gente consegue ratificar ou não as nossas percepções e a nossa pesquisa qualitativa em cima das companhias. Isso tem muito valor para a gente. E, de fato, o varejo que a gente conhece, quer dizer, de shopping center ou de rua, acabou sendo muito prejudicado. No Brasil, o maior doador de market share vai ser o varejo de rua. Quer dizer, os shoppings dominantes, na nossa opinião, vão continuar existindo, eles vão ser grandes hubs que vão ter capacidade de digitalizar o pequeno varejista, a empresa satélite que está no shopping center e, ao mesmo tempo, centros de distribuição para as cidades em que eles estão. Então, é por isso que eles precisam estar muito bem localizados. E a gente viu ganho de 10 pontos de market share do varejo eletrônico em cima do varejo de lojas, e isso inclui ruas, isso inclui shopping centers. Estruturalmente, essa é uma tendência que vai continuar acontecendo, como eu mencionei para vocês, ou afirmei no começo para vocês, possivelmente aqui, se alguém não tinha tido contato com o Mercado Livre antes dessa pandemia, certamente teve, e eu entendo que avalia o serviço como muito bom e possivelmente vai continuar comprando. Foram 15 milhões de novos consumidores só no Brasil, digitalmente, que fizeram a primeira compra, e essas pessoas não vão deixar de comprar digitalmente. A minha mãe, que tem 73 anos, ela ia ao banco toda semana para tirar o extrato, para tirar um pouco de dinheiro, etc. Ela passou a usar o aplicativo do banco diariamente, ela sente um controle maior, mais segurança e mais praticidade. Isso vale também para o seguro-saúde dela, para pedidos de reembolso. Ensino à distância é algo que também é super relevante. Muita gente advogando que o ensino presencial, ele, ao longo da próxima década, possivelmente vai acabar, e mesmo as universidades, elas potencialmente vão substituir esses cursos longos por cursos muito mais curtos, de pequena duração e mais objetivos. Eu, honestamente, nem sei se meu filho ou os meus filhos vão fazer algum tipo de universidade, sendo bem sincero, porque eu não sei daqui a 10 anos como as coisas estarão. Então, e a XP também é um belíssimo exemplo disso, né? A companhia que se beneficiou da extrema digitalização e tão grande a relevância do que aconteceu que acabaram de nomear um novo CEO da XP, que é o ex-CTO, quer dizer, uma pessoa com o background todo de tecnologia e na transformação da XP de uma empresa financeira para uma empresa de tecnologia. Então, eu acho que essas empresas são mais adaptáveis, são mais leves,
têm uma cabeça mais enérgica, mais rápida, com mais vigor, mais adaptável, e de fato são elas que possivelmente vão liderar as bolsas pelo mundo em termos de valor de mercado. No Brasil, possivelmente entre as 10 maiores empresas daqui a 5 anos, eu diria que 7 ou 8 vão ser ligadas à tecnologia, como já é o caso dos Estados Unidos e como já é o caso da China. E olha que a gente tem muita riqueza natural e de commodities. Ao mesmo tempo, o varejo tradicional que a gente conhece, as empresas estão tendo que se adaptar. Então, você pega Droga Raia, Drogasil, de fato, com a parte digitalizada e com, vamos dizer, uma avenida de crescimento muito construtiva. A gente pode pegar Pets, que, enfim, fornece tudo ligado a pets, né, cachorros e gatos, já com uma relevância muito grande de vendas digitais. Isso vale para Track and Field também, para Centauro, empresas que até pouco tempo atrás não tinham esse braço de vendas online. Então, se adaptaram e é por isso que a gente dá tanto valor para os times de gestão das companhias. As empresas que não se adaptarem vão morrer no meio do caminho, com toda certeza. André, deixa eu aproveitar aqui o nosso final da live, a gente está caminhando para 1 hora, e deixa eu ser pouco tímido e te dar um desafio. Queria que você desse aqui uma resposta bacana, como todas, mas um pouco objetiva, sobre 2 setores que não podem faltar no nosso bate-papo. Um é saúde, que acho que é fundamental para a humanidade, 5, 10, 30 anos. E o segundo é um setor que o brasileiro é apaixonado, que é o segmento bancário, que eu acho que tem muita competição, muitas coisas que podem desenvolver a disruptura mais ainda. Então, o desafio está contigo, por favor. Bom, vamos lá, saúde. Eu acho que tem uma série de ofertas acontecendo, né? Quer dizer, ano passado, a Apivida e Redditor, a Apivida e Intermédica vieram ao mercado e consolidaram seus mercados, empresa de altíssima capacidade de crescimento e geração de resultado, verticalizada, focada em tickets médios de R$150. Isso potencialmente pode ser uma saída para o SUS, né? Quer dizer, é um ticket médio muito baixo, a gente está falando de $25, a nossa moeda não vale nada em relação ao dólar, mas é quase que impressionante o ticket mensal de $25. Ao mesmo tempo, veio a Redditor e agora uma série de também empresas de altíssima capacidade, e agora a Vivio vindo ao mercado, a DASA voltando ao mercado. Então, um setor super pujante na Bolsa, as empresas bastante capitalizadas, fusões e aquisições acontecendo aceleradamente, ao mesmo tempo em que essas empresas se digitalizam, olhando para a telemedicina, telediagnóstico, o que é extremamente relevante e diminui o custo da cadeia como um todo. Isso para não mencionar as empresas de laboratório, como o Fleury, que, aliás, hoje acabou de anunciar a sucessão do seu CEO, ou Aliar, enfim, tem uma série de companhias nesse setor. Talvez hoje seja o setor na Bolsa mais povoado, junto com o setor financeiro, em termos de, vamos dizer, número de empresas, e, de fato, são companhias de alto nível que estão procurando soluções de saúde com o menor custo possível para o beneficiário final. E a gente sabe a inflação de saúde que existe, os planos, enfim, é por isso que a gente acredita muito em adoção de tecnologia somado à verticalização da cadeia. Quer dizer, a proposta de Apivida Intermédica, que é ser um operador verticalizado, que tenha laboratórios, hospitais próprios e que o paciente seja tratado do começo até o fim dentro de casa, a gente acha a melhor solução para manter, de fato, os custos sob controle. Então, são as empresas mais competitivas, na nossa visão, que juntas têm um potencial muito grande em bolsa. Então, é um setor que tem um crescimento secular que nos atrai bastante. É um setor que vai crescer com o envelhecimento da população brasileira, independentemente
do lugar para onde o PIB andar. Então, a gente gosta muito, sempre com a adoção de tecnologia e os menores custos possíveis, que envolvem tecnologia, passar pela cadeia inteira, do começo ao fim, cuidados muito grandes com os pacientes antes de serem diagnosticados, quer dizer, isso é também super relevante. E algumas companhias já estão muito adiantadas nessas teses, e são essas as grandes vencedoras. Em relação ao setor bancário, setor financeiro, eu acho que, de fato, os bancos tradicionais, chamados de incumbentes, eles estão em maus lençóis. Eles são muito lucrativos, potencialmente eles vão continuar sendo muito lucrativos no futuro, só que empresas como a XP e outras, como PagSeguro, Mercado Pago, que é do Mercado Livre, ou ainda Stone, ou a própria BTG, Nubank, PicPay, enfim, tem uma série de empresas que eu citei que há 5 anos não tinham um valor de mercado somado de sequer 100 bilhões de reais. E hoje essas companhias, elas têm somadas um valor de mercado maior do que 1 trilhão de reais. XP e todas essas outras, né, que vêm se beneficiando das quedas de taxas de juros, que vieram para popularizar os investimentos, diminuir as taxas que, enfim, todos pagávamos nos grandes bancos. Então, esse profit pool, que é o que a gente chama em inglês, quer dizer, não tem uma tradução boa, mas a somatória dos lucros dos bancos tradicionais, que ficava entre 100 bilhões de reais e 150 bilhões de reais no passado recente, vai ser dividido com várias outras empresas de altíssima capacidade e que adotam cada vez mais a tecnologia como principal norte das suas respectivas estratégias. Então, a gente acha que, de fato, eu não acho que Itaú vai sumir, que o Banco do Brasil vai sumir, que o Bradesco vai sumir, eles só vão ser menos rentáveis no futuro, eles só vão dividir esse grande lucro que eles acumulavam em conjunto com essas novas companhias, que hoje, somadas, têm mais de 1 trilhão de reais de valor de mercado e têm acesso a capital, tecnologia e gente pelo mundo todo. Quer dizer, a XP hoje é capaz de atrair qualquer talento, não só localmente no país, e sim do mundo, se quiser. Essa que é a realidade. Isso vale também para essas outras companhias que eu citei. Enquanto o Itaú, o Bradesco, ou o Banco do Brasil não tem essa capacidade. Então, de fato, vai ser uma briga boa. Acho que os bancos tradicionais estão baratos em bolsa, mas, ao mesmo tempo, eles devem ter lucros decrescentes ao longo dos próximos anos. Eu não estou falando especificamente desse ano. Desse ano, possivelmente, os lucros dos bancos tradicionais vão subir, porque eles vão ter reversão de provisões que eles fizeram no ano passado por conta da Covid. Mas, estruturalmente, a gente não acha que há crescimento de lucro nos bancos tradicionais. A gente acha que há crescimento de lucro, sim, nessas empresas que lá fora chamam de challengers, né? São os desafiadores ou as empresas que estão causando ruptura no mercado, como a XP, que talvez seja o maior exemplo local, e para ratificar isso, ainda tornou o ex-CTO, quer dizer, responsável por tecnologia, o novo CEO da empresa. É o futuro, né? Andréa, muito obrigada pela sua presença. A gente já chegou aqui em 1 hora de live, o tempo voou. Obrigada, Juliana, também. Eu normalmente termino as lives pedindo para o convidado deixar uma mensagem, um recado, alguma coisa que você queira deixar gravado na mente dos nossos clientes. Eu acho que, de novo, no Brasil, quer dizer, apesar de toda a volatilidade macroeconômica, todas as dificuldades, é possível encontrar companhias que vão gerar
resultados crescentes e sustentáveis no médio e longo prazo. E foi dessa maneira que a gente entregou esses retornos superiores a 25% ao ano, nesses 12 ou 13 anos de Brasil Capital, versus 8,8% ao ano do Ibovespa. Então, a gente se sente bastante satisfeito com essa entrega de resultado. A gente conta com a parceria dos nossos clientes, que a gente, de fato, enxerga como sócios, na verdade. E a gente o Brasil flerta com o abismo, mas acaba nunca se jogando, e todo mundo tem que se lembrar disso, e um foco maior estruturalmente nas empresas que são as líderes dos seus setores, porque essas sim vão, de fato, performar bem, independentemente do que aconteça no país. E as mais inovadoras, de fato, e as mais resilientes a toda essa dificuldade macroeconômica. Então, olhe com muito cuidado para o time de gestão, para o modelo de negócios e para as práticas sustentáveis de médio e longo prazo, que sim é possível gerar resultados superiores e bastante superiores ao longo dos anos. E a gente não é especialista em operações de curto prazo, pode haver possibilidades nesse mercado, mas não é o nosso negócio. Então, também não olhem para Brasil Capital caso vocês tenham interesse em obter resultados de curtíssimo prazo. A gente não está aqui para isso, a gente está sempre olhando, nem certo nem errado, é só o jeito que a gente acha que sabe fazer. Então, aí eu gosto muito de falar uma frase do Churchill, que é muito válida para o Brasil, e cada vez mais, né? Que sucesso é passar ir de fracasso em fracasso sem perder a determinação, a resiliência, né? No fim das contas, o brasileiro sempre teve vergonha de fracassar enquanto o americano estava empreendendo. E testando de novo, e quebrando uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, até que na sexta o cara foi lá e deu certo e prosperou na vida. E o brasileiro normalmente tem vergonha do fracasso, e a gente acredita que o brasileiro tem que testar mais, tem que fracassar mais, tem que empreender mais, e assim o país pode se desenvolver, e claro, sempre com a ajuda de quem pode ajudar e devolver um pouco para a sociedade. Então, eu fui longo, mas não tem jeito, eu acabo sendo longo em todas as respostas, mas é essa mensagem que eu gostaria de deixar. Foi uma ótima mensagem. Muito obrigada, André. Juliana, você quer falar alguma coisa? Obrigada, André. Queria agradecer o convite. As portas estão abertas. Se tiver ainda dúvidas ou sugestões, por favor, só encaminhar para a gente e seguimos aqui firmes e fortes. Tá ótimo, Henrique. Eu quero agradecer muito aqui aos investidores, à equipe de assessores, um agradecimento especial à Juliana, ao André. Eu acompanho o trabalho deles há mais de 20 anos. É um depoimento que a casa é muito séria. Essa visão de longo prazo combina com o DNA na OL. É claro que existem oportunidades de curto prazo que podem ser exploradas. Não tem certo nem tem errado. Tem a questão de escolher as estratégias mais adaptadas a cada investidor. Deixo como mensagem final que preço é o que a gente paga, valor é o que a gente leva para casa. Então, imaginem vocês as empresas que foram citadas aqui, cada um de nós sendo sócios dessas empresas, deixando as equipes de qualidade trabalhar com foco em longo prazo. Então, em ações, tem estratégias de valor, dividendos, curto prazo, small cap, todas são certas. Só tem que ser para o investidor que tenha apetite, que tenha consciência que crises sempre vão acontecer. Oscilações de preços sempre vão acontecer. O André aqui citou várias crises dos últimos 15, 20 anos. Se cada um fizer uma regressão mental, vai encontrar crises sucessivas desde a década de 80. E não vão acabar. Então, a gente tem que ser inteligente, racional, disciplinado, para aproveitar os momentos de queda para ir às compras. Essa é uma posição muito inteligente que eu recomendo a todos refletirem nisso. Uma boa noite, ótima semana, saúde para todos.
Andréia, minha parte, obrigado. Andréia, até a próxima. Juliana, estamos sempre juntos. Saúde, Boa noite, gente. gente. Boa Muito semana. obrigado. Vamos em frente. Obrigada. Saúde a todos.